muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais O Santo Podcast. À minha esquerda, Giovanni Claudino. Com muito frio, né, John? Verdade. Meu Deus do céu, 12 graus, mas estamos aqui com o coração quentinho, alegre. Que link maravilhoso. Não, que link E maravilhoso. louco por uma sopinha. Sim, se Deus quiser... Isso. A gente vai saborear uma sopa em breve aí. Estamos começando então mais um episódio. Muito bom ter você aqui acompanhando a gravação de hoje, que vai ao ar nesta terça-feira. Dia. Né? E, inclusive, nós queremos, quem sabe em breve, fazer um episódio ao vivo valendo, né? Mas a gente vai analisar as possibilidades. Calma, John. A gente está com outras coisas na frente com prioridades. Exatamente. Quero agradecer você que está ouvindo pelas rádios que são parceiras do Santo Podcast. Talvez você está dentro do carro, talvez você esteja aí no trabalho ouvindo. É muito gratificante para nós alcançarmos você e que o Senhor possa falar com você nesses próximos minutos, né, Giovanni? E também pelo Spotify, né? Que muita gente aí está, às vezes, trabalhando lá na Tupi, na Embraco ou outras indústrias de noite e ouvindo a gente ali debaixo do protetor auricular. Ali. Bacana demais. Aliás, se você tiver daí a curiosidade e quiser acompanhar por imagem, tem o YouTube, né? Exato. E também nós estamos com os cortes desse podcast lá no Instagram, O Santo Podcast. Procura lá. E você vai encontrar. E também no TikTok. Tá. Eu vou falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Hoje nós vamos receber um convidado. Isso. Nunca imaginou na vida. Não. Tá? Que entre uma dancinha e até uma palavra. E ele vai cair no TikTok. Tá? Alguém vai falar, ô pastorzão, o que o pastor tá fazendo no TikTok? E muitas visualizações curtidas lá, tá? Maravilhoso. Lá o cão ele entrega e depois ele se arrepende. Mas ele larga o pecado e larga o perdão logo em seguida. A gente tá surfando, entendeu? Se ele abrir o canal para falar coisas que não edifica, a gente usa esse canal para edificar. E o pau tora. Exatamente. E Deus é bom demais. E inclusive tem muita gente acompanhando o Santo Podcast lá no TikTok. Lembrando que é engraçado falar de TikTok porque já vem a dancinha, assim, já vem a pessoa fazendo a coreografia. Nós estamos aqui para os nossos mantenedores também, né, Giovanni, que fazem isso acontecer e arcam, né, com as despesas. E é sempre um prazer, né, cara, falar um pouquinho deles. Eu quero começar com a Dalmarco Autopeças. Tá. A galera é incrível lá, tá? E tá ali com a gente. Se você tem um automóvel ou precisa de qualquer peça, independente se é nova, usada, ou eles chamam de paralela também. Então tem a nova original e a nova paralela. Eles têm para você. Procura Dalmarco Autopeças, abençoa a vida deles, porque eles estão nos abençoando, né? Isso. E tá o QR Code aqui na tela. Só clica o celular ali, já vai direto para as redes de plataformas. Um abraço para vocês, tá? Nós amamos os irmãos da Dalmarco, tá? São umas bênçãos. Vou deixar meu carro lá essa semana. Troca meia dúzia de peça aí. Richard, tu é uma maravilha, Richard. É Richard? Richard. Ô, meu irmão, um abraço para você. Muito obrigado por estar com a gente aí e ajudando esse projeto a se manter de pé. Quero também falar da Silk Art, que nós temos as camisetas do Santo Podcast. Inclusive, Ricardo Belegante deu a ideia de fazermos moletons. Né? Então, que vocês se preparem para o próximo pedido, que pode ser que aconteça. Moletom. Sim. Boa, né? Pô, seria legal. Seria legal. Peças de altíssima qualidade, a gente lava e a coisa não perde qualidade. Exatamente. Bom demais. Silk Art, estamparia um abraço pro Rica e pro Felipe lá também. Para vocês aí que nos ouvem de igreja, né, o grupo de jovens e adolescentes, chamem eles lá porque vale muito a pena, tá? Produto de qualidade mesmo. Quem mais, Giovanni? Também tá com a gente aí, ó, AM Records. Pronto. Quem é o cara que manda lá? É o Arthur. Arthur. Né? É o Arthur. Filho da dona? Ednir. Que o D é mudo. D é mudo. Não vai falar com I. Entendeu? Eles são os responsáveis por esse áudio maravilhoso que vocês ouvem. Esse grave. Tá? Essa coisa linda aí é o Arthur Giro 300. Estúdio maravilhoso deles lá. Isso. Aliás, hein? Sigam também
no Instagram. Tá saindo uns vídeos bem legais lá. Muito bons, exatamente. Muito bom, um abraço pra galera também. E a Mylow, tecnologia com intensidade. Um abraço para o Lourival e para o Maicon também. Um abraço para toda a galera da Mylow que startaram aqui na Toca do Belega, né, junto com a gente, sendo os primeiros mantenedores e continuam com a gente. Procurem nas redes sociais. E o QR Code sempre aqui em cima, né? Verdade. Sempre no cantinho aqui, aponta ali no QR Code que já vai direto para... Precisou de manutenção, tudo que você precisar em informática, em tecnologia, eles vão resolver para vocês também. Redes, enfim. Tudo você vai encontrar por lá. Giovanni, agora sim, iniciando... vamos receber um irmão muito querido que eu tive a oportunidade de fazer a mesa numa rádio, na falecida Vertical FM, completamente irregular. Calma, de quem? Quem que é o dono? Não tava. Quem era o diretor lá na época? O Siqueira vai vir aqui, para. Vai vir. E o Newton vai vir? Não, o Newton não. Não, a rádio maravilhosa. E eu tive a oportunidade, tinha um programa da Quadrangular lá. Eu fiz mesa algumas vezes. 8h30 da manhã? 8h30 da manhã. Eu não sei se era antes das 8h30 ainda. Era alguma coisa assim. Tinha Acho o Davi que era Paulo. 8 ou 8h30, não lembro. Era meia hora, verdade. E foi muito proveitoso conhecer lá o pastor Paulo também. Os irmãos muito queridos. E aprove o Senhor... Pastor Nelson Henrique, ele que é diretor do Instituto Teológico Quadrangular, com a gente hoje. Uma alegria enorme. Pastor, tudo bem? Boa noite. Uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Boa noite, meus queridos. Que Deus os abençoe. Que bom, uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast. Que o Senhor os abençoe. Amém. Mais e mais. Olha, eu vou falar uma coisa, tá? O homem tá mais inteiro do que o Giovanni. Se você tá ouvindo agora, vai lá no YouTube só pra tu dar uma conferida. Tá? Giovanni com 39 e ele com 112. Sim, não. Que 3 ponto quantos? Não, vou chegar a 4.5. 4.5. 45. Tá mais inteiro que tu, John, com 30. Tá, então lá. Mas o senhor tá fazendo. Tá perto de 50 já, hein? Já tá olhando pro 50, Eita, né? Já tá visualizando. Visualizando. Eu fui no médico esses dias, semana passada, o médico disse assim, então, falta... Ele deu dias, 172 dias para os teus 40 anos, então eu vou fazer mais uns exames. Eu falei, precisa lembrar dessas coisas? Já tá contando a amado. Já tá feio já. Tá pastoreando onde atualmente, pastor? Estamos pastoreando ali na IAQ, no Böhmerwald. Aqui em Joinville. Aqui em Joinville. Do qual a gente tem como nome hoje lá na igreja IAQ Pedra Viva, pela dificuldade de se falar o Böhmerwald. Pedra Viva, boa. Vamos de Pedra Viva. Vamos de Pedra Viva. Pedra Viva é ali na Paulo Schroeder, lá em cima do morrinho lá, Isso, justamente. Poxa, conhece bem ali. Bacana demais. Não é meu beco, mas eu já andei muito ali. Não. E o Instituto, como ele está funcionando? Já tem há quanto tempo? Fala um pouquinho sobre esse Instituto Teológico Quadrangular. O Instituto ele funciona em Joinville ele funciona desde 1981, né? 81? Isso. Na Quadrangular ele foi o terceiro no Brasil, né? Tinha em São Paulo, Curitiba, e aí foi trazido para cá em 81, né? Na época eu era o pastor Guido, né? E o pastor está cuidando dele desde quando? Nós estamos há 2 anos, né? Há 2 Mas anos. Que eu dou aula lá, eu dou aula desde 2003 que eu dou aula lá, né? 20 anos. Rapaz, é uma projeto de 41 anos, cara. Bacana. Já passou um tempinho. Já passou um tempo. Inclusive, antes de estarmos aqui, nessa noite estava dando aula, né? Estávamos antes. E o ITQ de Joinville, ele tem um diferencial de que foram as viagens missionárias, né? As viagens missionárias realizadas com os alunos, ao todo foram 26 viagens missionárias, né? E a última, que foi realizada um pouquinho antes ali da pandemia, foi para Burkina Faso, né? Que legal. Na África. Fizemos um trabalho lá, plantamos, construímos uma igreja lá, enviamos o dinheiro para construir uma igreja lá, numa das tribos, né? Povos não alcançados, né? PNAs, né? Enfim. Sim. E está lá a igreja para aquele povo, né? Então ela também tem, paralelo a isso, a questão teológica tem essa questão missionária, né? Isso é bom demais. Falando em
em igreja, né? Na expansão da igreja. O assunto que a gente vai conversar hoje, Giovanni, eu tenho certeza que vai deixar você aí ligadaço em tudo que a gente vai conversar, porque assim, hoje a gente vê grandes templos, né? Aqui, né? A igreja reunida fazendo conteúdos, disparando nessa forma contemporânea que a gente tem, que é a internet, né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre os cultos foram dessa forma que você provavelmente participa, né? E não só os evangélicos, mas os católicos também, né? Então a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é a história da igreja. Eu tive a oportunidade de passar por essa matéria também no curso de teologia que eu estou fazendo, na OD College ali, e é apaixonante ver todos os caminhos que a igreja já percorreu, dificuldades, também várias lutas e guerras de que, teologicamente falando, que têm sido trazidas novamente hoje, mas que os cristãos já derrubaram o argumento lá atrás. Sim. E ela vem, uma heresia nova vem com roupinha nova nos dias de hoje. Heresia velha com roupa nova. Exatamente. E aí você fala, cara, mas isso aqui já foi, esse argumento já caiu lá atrás, né? Então a importância de olharmos para a nossa história e sabermos como que a gente chegou até aqui, né? Isso é muito importante, todo cristão deve conhecer a sua história, né? E eu tenho a plena convicção, tanto que a gente trouxe esse tema, aproveitando a presença do pastor Nelson aqui. Esse era um assunto que a gente iria abordar e foi muito legal, porque quando o pastor falou, olha, eu dou aula sobre isso, eu falei, cara, é o momento, então, agora de falarmos sobre isso, que é sobre a história da igreja, né, Giovanni? E é muito importante, né? Até estava no feriado, meu pai estava aqui, a gente estava falando sobre isso. Sobre a quantidade de igreja que tem aberto. Digamos, igreja que eu digo agora, placas, né? Vários prédios. E isso não é ruim, a modo cuidadoso de se falar, né? E aí meu pai sempre disse assim, Giovanni, pode abrir quantas igrejas quiser abrir, desde que elas continuem com o evangelho das escrituras, lá de trás. Isso. Se for, pode ser com roupa nova, mas o evangelho velho. Diferente da heresia, né? Que é a heresia velha com a roupa nova. Então não tem problema. Pode botar igreja preta, igreja rosa, igreja verde, aí que não importa. Desde que a gente mantenha-se no evangelho lá de trás. Na sã doutrina, né? Na sã doutrina, sem mudar e sem tirar, sem pôr, sem nada. Isso não pode mudar. Você pode mudar a igreja, a cor, tá tudo certo. Pode tirar o terno, né? Tipo, meu pai é da Assembleia, pode tirar o terno, a gravata, pode botar uma calça, uma camisa. Não tem problema nenhum. O evangelho é que não pode mudar. Isso, e aí fica a primeira já pergunta pro pastor Nelson aqui, que é o convidado da noite. Aliás, o que é, né, a igreja? Onde começou essa história de igreja? Trazendo esse pano de fundo para nós aí já para iniciar a nossa conversa, pastor. Interessante, né? Nos evangelhos, o primeiro momento que a gente tem a expressão igreja, né? A expressão grega para eclésia, a gente vai ter ali no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, e a história por detrás é de que Jesus leva os discípulos para uma região chamada Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe havia um lugar como se fosse um poço, uma gruta, onde saíam águas, enfim, mas que ali também havia um culto a um deus, né, um deus grego, um dos deuses antigos gregos ali, ao deus Pan, que é de onde vêm as expressões assim ligados ao medo, à mata, enfim, essas questões. Jesus leva eles para esse lugar e ali Jesus diz para os discípulos... no caso do pânico, não sei, esse negócio assim, tá. Então Jesus leva para esse lugar e ali Jesus vai perguntar para eles, ele faz uma pergunta para os discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Por que é importante definir quem ele era? E aí os discípulos começaram a dizer, olha, um diz que é Elias, outro é esse, aquele e tal. Até que Pedro vai dizer, tu és o filho de Deus, né?
E Jesus então reporta-se a ele. E é de onde vem a expressão, né, que Jesus sobre a pedra, né, do qual vai ter essa discussão teológica no catolicismo e da igreja reformada, a quem se referia essa pedra, né? Pedra. Obviamente, para nós, cristãos evangélicos, vindo de uma linha protestante, é interessante até o termo protestante, porque ele é um termo cunhado lá em 1529, né, de uma maneira assim muito rude por aqueles que protestavam, né? E aí fica essa herança daqueles que protestam, né? Mas ali você vai observar o seguinte, então Jesus diz a respeito da igreja, né, usa a expressão. Uma das coisas que eu gosto de me reportar é sempre a etimologia da palavra. Tá. Porque a etimologia da palavra é a raiz da palavra. Como que ela, naquele tempo, naquela cultura, naquela época, era compreendida, né? Então, a palavra eclésia, ela se junta, ela vem de duas raízes, que aí alguns vão mencionar chamados, ou chamados para fora, e aí você vai conjecturar o que seriam chamados para fora. Mas de maneira básica, a questão da igreja é uma reunião, né? Um lugar onde que se reúne e por definição, um lugar de reunião de cristãos, né? E até mesmo o termo cristão vai ser um termo utilizado ali em Atos capítulo 13, vai aparecer pela primeira vez, né? Eles vão ser chamados de cristãos pela primeira vez, ou pequenos cristos, aqueles que imitam a Cristo. De onde vem aí a expressão cristãos? E aí, obviamente, por extensão, a gente vai ter a ideia do cristianismo, né? Esse ismo atrás, que vai configurar uma linha de pensamento, uma razão de ser, enfim, e que chega até nós. Mas a igreja, ela tem ali como expressão no texto aquele momento. Obviamente, Paulo, depois, que vai ser o grande teólogo da igreja, Sim. ele vai expressar isso, usando expressões como o corpo de Cristo, enfim, daquilo que nós estávamos comentando, né, sobre questões de denominações, igrejas locais. A igreja que se reúne em tal lugar, a igreja que se reúne em tal lugar. Isso. Mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja em termos universais, né? Ou seja, ele difere, porque para nós sempre é um choque, né? A exemplo disso, quando nós estivemos lá em Burkina Faso, um pouco antes ali da pandemia, você adorar a Deus naquele lugar, ao modo tribal, ao modo africano, muito diferente daquilo pelo qual a gente pensa, né? Pensa num choque de cultura. É um choque cultural, né? Até uma das oportunidades lá, eu preguei em uma das tribos lá, chamada Tokoro Samblá, e eu cheguei lá e o que eu vou falar, né? Porque a gente sobe num púlpito e aí fala lá a etimologia da palavra. Sim. Olha, essa palavra significa no hebraico, sim, no grego, dá sentidos. Grego koiné, né? Maravilhoso. E aí você chega lá e você diz, o que eu vou falar agora, né? Eu preciso de graça, eu preciso de bondade do Senhor para comunicar para eles um evangelho que alcance o coração deles. Sim. De uma maneira pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Sim. Então a igreja, ela parte desse pressuposto daquilo que Jesus menciona ali e que torna como depois históricos nas falas ali de Paulo, né? Mas quando eu olho assim para a questão do evangelho, a gente vai olhar o impacto do evangelho e da igreja com a encarnação do verbo. Ele é o grande cataclisma, choque cultural da época, né, quando Paulo vai dizer que chegando à plenitude dos tempos, né, aparece então o Filho de Deus, né? Sim. E ele vai dar novos números, uma nova direção agora para aquilo que se entende como igreja, né? Então, quando a gente olha ali para os discípulos, ele leva os discípulos para um lugar pagão e lá ele vai dizer, olha, as portas do inferno, as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Né? Então, isso é algo poderoso, né? Sim. E aí, pegando esse gancho, dali quando se fala sobre Pedro, né? Até numa das cartas de Pedro, capítulo 2 ali, Pedro vai falar que Cristo, né? Ele é a pedra angular, pedra que os construtores rejeitaram. E se você for olhar na arquitetura românica, você vai observar lá que nos arcos romanos, você tem uma pedra que fica ao meio, né? Essa pedra também chamada pedra angular. O mesmo que se dá nas bases também. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, que não acharam que seria adequada, se diz então que ele é a pedra angular e o fundamento da igreja, né? Tudo aquilo que se fundamenta na igreja, né? Isso é muito
demais, porque, por exemplo, eu também estava olhando sobre essa pedra angular. Cara, a partir dela é que a construção ela era iniciada para que, e ela também era uma forma de alinhamento de todas as paredes, enfim, para que não desse nada fora do esquadro ali, né? E quando a gente vê essa referência biblicamente, a gente fala, cara, realmente é o Senhor que alinha todas as coisas, que deixa tudo no seu devido lugar, né? E outra citação que o pastor colocou aqui, que é bem interessante, quando João disse que, olha, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Isso, justamente. Meu Deus. Sabe? Tipo assim, olha, antes a gente ia no templo, né, para adorar a Deus. Agora Deus vem e está conosco. Agora é Ele, é em torno dele. Isso é maravilhoso demais. Né? Isso é maravilhoso demais. Giovanni Claudino. Pastor, hoje a gente sai de casa ali nos domingos, né? Para ir num lugar, para ir num prédio, numa estrutura, reclama se o ar-condicionado não está fresquinho, né? Reclama porque essa igreja entra muito vento no inverno e está frio, reclama do som, reclama da cadeira, reclama do banco, reclama. Como os nossos irmãos lá no passado, como eles se reuniam para então cultuar o Senhor, ou seja, como é que eram os cultos lá do passado? Como é que funcionava isso? Interessante essa questão, né? Porque a gente olha para a questão do judeu, eles têm o templo, né? Então, se a gente voltar um pouco na história, 586, 587, vai ter a destruição de um primeiro templo quando eles são levados cativos lá, vai ser levado aos poucos, aí vai ser os judeus ligados ali à parte da Judéia, a parte mais sul, né? A parte ao norte alguns já tinham sido levados cativos. Ali tem uma destruição. Mais à frente você vai ter a destruição do templo no ano 70. Né? Tá. Mas até então, quando a gente pensa sobre essa questão da igreja, por exemplo, Jesus, onde que Jesus estava com os discípulos? Ele estava nas casas, né? Ele estava de casa em casa, ele estava nas ruas, tanto que os fariseus da época disseram, olha, ele come com pecadores. Tá? Então, a casa, o lugar onde Jesus se fazia presente, ali era o lugar que o santo manifestava e que realizava os milagres, que realizava os sinais, tocando as prostitutas, tocando os leprosos, né? Porque havia até uma ordenança entre os leprosos, dizendo, a 300 metros, pelo menos, um leproso chegaria gritando, né? Dizendo, olha, tem um leproso aqui, e eles precisavam se afastar. E Jesus tocava eles. Jesus curava eles, libertava essas pessoas, e isso impactava. Então, esse evangelho que Cristo traz, ele é um evangelho de poder, porque ele é a própria manifestação do Filho de Deus, do Verbo encarnado, e que muda histórias. Obviamente, quando Jesus volta para o Pai, né, ali Atos vai nos falar sobre isso, ele diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Isso passou 40 dias, desde da crucificação, período lá da Páscoa, passaram os 40 dias, mais 10 dias somaria então a festa do Pentecostes. E tinha muita gente então. Foi quando os discípulos receberam aquela autoridade do alto. Pedro, de uma maneira muito impetuosa, proclama o evangelho, e ali em torno de 3.000 pessoas vão se voltar para a fé, para o evangelho. Enfim, quando pensamos sobre isso, Atos capítulo 2, 42, nos diz que eles se reuniam no pátio do templo e de casa em casa. Então, há um equívoco, às vezes, de falar que eles estavam no templo, porque o templo era dos judeus. O que sobrava, então, para aqueles que não eram, ou que estavam sendo dissidentes e seguindo Jesus, sobraria o pátio do templo, um lugar amplo para se reunirem. Fora isso, então, seriam as casas. As casas, ambientes pequenos, para suas 15, 20 pessoas, ou um pouco mais, enfim. Porque como lugar de igreja, assim, como datação, a gente só vai ter... Justo Gonzalez, um historiador, ele vai mencionar um dos seus livros de história da igreja, por volta de 260, uma datação que se tem um lugar específico para aquilo dali. Agora a arqueologia, obviamente, vai encontraram há pouco tempo aí, na região da Síria,
E aí, nos moldes interessantes aos moldes que nós temos hoje, com uma recepção, um lugar amplo para reunir o povo, um lugar também de educação e também ambientes com um tanque batismal. Encontraram uma estrutura assim. Mas antes disso, a reunião dela era bem rústica, porque a partir de um primeiro momento que Jesus morre, em alguns pontos vai acontecer algumas perseguições. E eles vão ter que se isolar para os vários lados e viver esse evangelho numa profissão de fé, de confiança em Cristo, né? Sim. O que eram as sinagogas ali? Que, a princípio, olhando e lendo, a pessoa olha e fala, tá, já era uma reunião dos irmãos que criam nas escrituras, né, onde tinham os mestres da lei e tudo mais. Eles meio que se caracterizavam mais ou menos como uma reunião da igreja. Como o pastor vê isso? A questão das sinagogas, ela vai aparecer na história, né? Alguns vão mencionar após o período babilônico, né, em alguns pontos, mas outros vão mencionar já depois da formação, porque, assim, em torno de 160 a.C., já teve algumas tretas entre grupos, por exemplo, os asmoneus, que começaram a se dizer que eles eram uma comunidade que recebiam um sacerdócio, e ali já houve um rompimento com os fariseus e os saduceus. Os fariseus, a ideia dos separados, né? Então, traz-se uma herança também dos fariseus, desse grupo que preservava a lei. E tinha uns que acreditavam em reencarnação, Sim. outros não. Trazia uma herança com esses grupos, onde eles estabeleciam dentro de sinagogas, né? Essas sinagogas, lugares, na sua grande maioria, ou na sua maioria, para homens, né? Os homens então aprendiam, e aí tinha aquela ligação, né? Os homens aprendiam ali, levavam para suas casas, na sexta para o sábado ali, né? Do Shabá judaico, então eles ensinavam a família. Então esse link era ligado com os homens, porque a sinagoga era majoritariamente um lugar dos homens estarem. E ao contrário daquilo que Jesus fazia, porque ele foi chamado de rabi, é aquele que está nas ruas, né? Então ali tem mulheres, tem homens, tem crianças, e aí a questão bíblica vai dizer que eles até querem repreender, porque as crianças estão tirando a atenção, e Jesus diz, olha, se vocês não se tornarem como as crianças, não vão herdar o reino de Deus. Mas num primeiro momento, a igreja ela se reúne de uma maneira muito simples, né? Se reúne nas casas. Agora, por exemplo, questão da Bíblia, né? Ou palavra de Deus, enfim. Você tinha na sinagoga, né? Nós estivemos visitando esse ano a sinagoga aqui em Curitiba, e conversando com uma das lideranças lá, eu perguntei qual seria o valor hoje de um rolo da lei, né? De uma Torá, né? Ele falou que levou em torno de 3 anos para ser confeccionada, né? Por um argentino. E eu até dizendo, por um argentino? Será que não houve? Tu conferiu ou não? Conferiu? O argentino a gente tem que ficar com o pé atrás. Perdão, não. Os argentinos, irmãos, Deus abençoe. Olha só, então ele falando que levou em torno de 3 anos para ser confeccionado. Pela metade, né? Que Deus abençoe pela metade. E tem um custo de 30 a 50 mil dólares. Gente. Para ter. Então, se observar assim, você ter um rolo da lei não era algo simples. Era quem alguém pudesse ter, ou uma sinagoga, então não dá para a gente dizer que essas pessoas teriam acesso. Elas teriam um acesso muito restrito a uma questão de um livro sagrado, do qual eles tomam, né? Essa observação de que ele é um livro sagrado, é o livro de instrução deles. Mas a igreja, naquele primeiro momento, ela vai ter que se refugiar. Obviamente que quando dispara uma perseguição, e a gente vai pensar a perseguição ali a partir da morte de Cristo, aí a gente vai ter ali o primeiro discípulo que vai morrer, vai ser ali por volta de 36. Isso porque a gente vai ter na história aquilo que é dado como uma expressão da tradição. Então é a tradição que vai dizer isso. A gente não vai encontrar isso literalmente nos textos sagrados, a Bíblia, de que ele foi morto assim, mas nos escritos ligados à tradição você vai encontrar então a morte do primeiro discípulo ali, por volta de 36 ali. E aí lá em 64, com Nero lá, enfim, toda aquela história, aí Paulo, Pedro vão morrer também, naquele período ali, e
E posterior a isso, a gente tem aquela ideia do incêndio que acontece Sim. em Roma e que vai consumir em torno de 2/3 de toda Roma na época. Né? As cidades as casas muito próximas umas da outra, um período de verão. Nero, em alguns textos, vai aparecer que ele está fora, ele está numa casa de praia, de repouso, e pega fogo, né? Então, nisso tudo a gente vai ter alguns historiadores ali, por exemplo, Tácito vai falar, que é um historiador romano, enfim, outros, o próprio ali da história de Hebreus, vai escrever também, né? Flávio Joséfos vai escrever a respeito dessas questões, do qual a gente vai ter um aparato histórico mencionando o que acontece naquele período ali e que, porventura, vai ser culpado os cristãos, né? Sim. Os cristãos vão ser culpados por algum momento naquele momento ali. E até num dos filmes o último filme que passou sobre Paulo, no início, me parece que no início do filme aparece ali algumas tochas humanas, né? O que de fato acontece na história, que foram feito isso, né? E essas pessoas foram colocadas em estacas, né? Foi a partir daí que começou as perseguições? As perseguições, elas são muito pontuais, né? Tá. Nós temos um livro interessante que é de Fox, né? Isso é lá de 1500, século XVI, que ele escreve sobre a história dos mártires. É um livro interessante para a gente observar essas questões, né? Tá. Em alguns materiais de história vai se dizer o seguinte, que em torno de 2.000 pessoas naquele período ali foram mortas, pontualmente, porque eles focavam sempre em lideranças, em pessoas que de fato, por exemplo, não queriam adorar a César, né? ou a ideia do panteão romano, e que porventura criavam um problema com Roma. Mas numa primeira parte da história, Roma não estava nem aí com um grupo pequeno, que eram os cristãos, enfim, desde que não atrapalhassem a paz, aquilo que era chamado de Pax Romana, estava tudo certo. O problema é que chega um momento da história em que eles não querem mais se curvar a César, não querem se curvar aos deuses ou o panteão, enfim, coisa do tipo, e aí a panela ferve para o lado deles. E aí, obviamente, vai ter cristãos que vão ser lançados às feras, e uma coisa interessante na história, por exemplo, o templo é destruído no ano 70, né? No ano 70, e no ano 80 é terminado o Coliseu Romano, que depois vai ser servido de arena para embates, outros para serem jogados às feras, enfim, de uma maneira muito pontual. Então, ela vai acontecendo não de um momento só, mas claro que, por exemplo, a destruição do templo no ano 70 acontece a diáspora, né? Então, todo mundo foge, judeus, enfim, ninguém fica porque o templo já era, né? Sim. E a profecia de Jesus, quando Jesus fala lá que não ficaria pedra sobre pedra, ela se cumpre cabalmente, porque as pedras do templo elas foram reviradas, ou seja, o ouro foi levado, foi incendiado, a ponto de derreter e o ouro penetrar em meio às pedras, às rochas. Então, soldados, enfim, pessoas foram escavar, aquilo virou um grande entulho de pedras. Sim. Tá? E aí, no ano 80, termina-se o Coliseu, e o Coliseu serve, então, uma arena de espetáculos para os romanos, enfim, aqueles que assim desejassem estar lá. Aquela ideia que se vem, né? Se vende o pão e o circo, se vende o espetáculo, e você mantém... O povo entretido. O povo entretido. Porque se houvesse qualquer levante em qualquer tribo, qualquer aldeia, os soldados romanos, eles eram ativados e essas pessoas eram eliminadas, né? Pessoa não grata. Que doideira a gente pensar que, por exemplo, se você for olhar aqui, se eu não me engano, Paulo diz, né, que os homens carnais não entendem das coisas espirituais, né? E para as lideranças da época perceber que, peraí, quem é esse povo? Para nós tá comum já, mas quem é esse povo que diz que tem um rei, né? Que é um reino. Aí o cara que não entende fala, cara, Jesus dizendo que quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue... É um papo de louco, comigo, né? Não, aí quem ouve de fora já começa... E realmente teve essa fala de que os cristãos eram canibais. Isso. Eram seitas,
porque eles não entendiam que era o pão e o vinho. sim, Eles ouviam, não, como assim comer do meu corpo? Como assim beber do meu sangue? Esses caras aí têm que ser eliminados do nosso meio. Porque eles eram chamados até mesmo de ateus. Olha que coisa curiosa, né? Dessa eu não sabia. A ideia do ser ateu, por exemplo, entre o panteão grego, você tinha os vários deuses gregos, os romanos vão vencer aquele período ali, vão também ter o seu panteão de deuses. Então, quem cria em vários deuses, tá tudo certo. Agora você dizia, não, eu não creio em todos esses deuses, eu creio em apenas um. Então, você é um ateu. Sou ateu, filho de Deus. Cara, que da hora. Não tinha... Olha que loucura. Mas justamente. Então, assim, no contexto, pra época, você imagina a dificuldade da igreja, né, em se manter nessa linha. As reuniões, obviamente, que aconteciam como que... distantes ou fechados, enfim, tudo mais, então era como se fosse um grupo secreto, né? Um grupo dissidente. Então eles olhavam para isso e viam apenas como um ramo, um grupo lá dissidente dos judeus, mas que estava tudo certo, desde que não atrapalhasse os negócios da paz romana, enfim, que estivesse ali, né? Porque Israel está no lugar de conflito, né? A gente fala até que Israel é como se fosse o cotovelo, a encruzilhada entre a parte da África e a parte do Oriente, né? Então, é um lugar de trânsito, muito trânsito ali, lugar de conflitos, inúmeros conflitos que foram acontecendo e que acontecem até hoje no conceito aí de Palestina, se é Palestina, se não é, enfim, em geopolítica, que é observado hoje. E aí o pastor colocou, houveram essas perseguições pontuais e na história... Também eles contam que teve 3 grandes perseguições. E aí, a gente tem um podcast de 1 hora aqui, não vai dar para entrar em tudo. Mas, então, tiveram essas perseguições, os cristãos profundamente perseguidos, são espalhados, né? E hoje a gente percebe que foi necessário isso acontecer para que o evangelho fosse propagado para outros lugares. Mas chegou um momento também... em que os cristãos pararam de serem perseguidos. Isso. E aí começaram a se juntar com o Estado, né? Nesse momento da história onde a igreja agora ela para de ser perseguida e agora ela começa a ganhar poder, né? Politicamente. Isso. Ao que o pastor consegue decifrar nesse momento da história... e explicar um pouco para nós nesse período, provavelmente ali de Constantino, né? Isso. Então a gente vai ter algumas perseguições ali por volta de 260, 290, 302 a 304. E em 313 vai ser assinado o Edito de Milão, que é agora essa religião, né, cristã, ela faz parte, ela é agora parte desse ambiente de todo o império na época. Porque um pouco antes, o que acontece? O imperador da época, Constantino, ele tem uma experiência numa das pontes, do qual ele vence uma batalha, e ele tem um sonho, uma visão. Se você procurar lá a guerra na ponte Milvia, né? Vai aparecer lá uma cruz, uma expressão assim, enfim. Os escudos. Então ele tem como se fosse um sonho, uma visão de que por essa cruz ele venceria. Isso é colocado então nos escudos, enfim, porque até então, até mesmo a ideia da cruz que nós temos hoje, que é muito espalhado, enfim, ela é uma coisa um pouco mais tardia nessa história. Porque num primeiro momento você vai ter o peixe, né? Você vai ter lá aquele acróstico sobre o ictus, né? Sobre a expressão. Fazia uma parte do peixe, o outro deixava. Isso. Então você vai ter algumas outras expressões, por exemplo, da cruz, que você vai encontrar a cruz como se fosse uma âncora. Você vai ver outros símbolos nesse período, para que depois, então, a cruz ela tivesse o seu lugar. Mas, obviamente, Paulo já nos seus escritos, né? Porque os escritos ali do Novo Testamento, principalmente as cartas, as epístolas ali, elas vão acontecer depois do ano 50. Então, a gente tem os escritos dos anos 50 até o ano 100, daquela primeira era cristã ali, né? Para depois nós entrarmos numa segunda ali, que seria, então, a história dos pais da igreja, os padres da igreja, os primeiros que enfrentaram aquilo que foi mencionado no início ali, as heresias, né? Então, nesse primeiro momento ali, por volta de 313, isso dá uma acalmada, e a igreja agora ela vai se
juntar, então, em força. Historicamente, falando aí, se a gente pegar o gancho dos concílios, né? Tá. Os concílios. Concílio é uma condição, na sua grande maioria, dentro do catolicismo, e também vai ter os seus concílios, sínodos da Igreja Reformada e a sua história também. Mas falando objetivamente da história... Só um parênteses, até essa questão da Igreja Católica, na verdade, todos somos católicos porque a Igreja é universal, né? Às vezes a pessoa acha que... Justamente. Só católicos, vamos botar lá católico romana e aí evangélica. Não, se você for olhar lá atrás, nós estamos embaixo desse guarda-chuva. Era a ideia daquilo que era universal, né? Então, quando a gente pensa sobre esse primeiro momento, de uma linha histórica, a gente vai ter 21 concílios, né? 21 concílios dentro da história católica, o catolicismo, começando lá em 325, em Nicéia, que vai ser o primeiro concílio, dentro de uma condição cristológica. E aí, um dos que vai organizar aquilo dali, vai chamar para uma conversa, vai ser o próprio imperador Constantino, né? Vai acontecer de uma maneira muito solene, enfim. Ele não é um concílio tão longo, né? Ele começa ali por volta de 325 em março e ele vai até julho. Não chega a dar 2 meses. Seriam 55 dias, mais ou menos, que acontece esse concílio. Você vai ter outros concílios que vão demorar mais tempo, vão demorar até alguns anos, assim, né? Até o último que a gente tem, que é o concílio Vaticano II, né? Que acontece ali de 62 a 65, agora desse período, né? Mas esse primeiro foi... Em 325, em Nicéia, né? Uma cidade ali da região da Turquia, onde acontece esse concílio, e quem convoca esse concílio vai ser o próprio imperador, porque estava acontecendo alguns problemas teológicos da época, um deles acontecendo na região de Alexandria, onde se levanta um presbítero chamado Ário, de onde vem a ideia do arianismo, do qual ele achava que Jesus ele era como se fosse um semideus. Ele não era... Aí vem as expressões, os termos bíblicos, né? Ele é criado, ele é gerado. Então, para Ário, ele era criado. Ele era como se fosse um semideus. Mas era criado. E aí vinham os problemas. Porque se ele é criado, ele não pode salvar. Porque ele é criatura. Sim. E se ele é criado... Então, como é que você liga essa questão de quando Jesus diz eu e o Pai somos um? Na construção da Trindade, né? Sim. Então, esse primeiro problema é trazido dessas pessoas. Ali vai se dizer que, então... em torno de 380 padres de várias regiões vão vir para aquele lugar a fim de discutir isso. Então, um concílio era um lugar de debates, debates teológicos. Então, você vai ter esse primeiro, ele vai ter um conflito lá com o bispo Alexandre, de Alexandria, mas quem vai depois enfrentar ali Ário, olha que coisa curiosa, vai ser um diácono, que é Atanásio. Atanásio vai enfrentar ele, nesse sentido. De onde vai vir um dos termos que nós temos dentro da teologia, chamado homousion. Homousion é um termo grego para dizer de que Cristo é da mesma essência, da mesma natureza. Ele procede de Deus, ele vem de Deus. Porque aí, de onde vem a questão do grande mistério, do Cristo, do Verbo encarnado. Aquele que vem até nós de uma maneira milagrosa. Sim. A partir da mulher, né? E as escrituras vão dizer que o pecado ele entra pela mulher. Paulo vai dizer, Eva peca, né? Lá no jardim, Adão vai pecar, o primeiro pecado, o qual vai ser chamado dentro da teologia como o pecado original. E que posterior a isso, a salvação vem por onde? Também vem por uma mulher, né? Agora, mas não de uma semente corruptível, né? De uma semente incorruptível. E vai nascer o santo da parte de Deus, Cristo. Ele vem até nós e ele vai viver entre nós. É aquilo que você falou no início ali sobre a expressão tabernaculou, né? Ele habitou, ele fez morada, ele ampliou ali a sua tenda e demonstrou que ele ultrapassava as barreiras de um templo, ele ultrapassava as barreiras de uma sinagoga, ele ultrapassava as barreiras de regiões, de lugares, né? Quando ele vai para aquela região de Gadara, e ele vai, liberta aquele homem e volta. E aquele homem se torna um instrumento de Deus ali por toda a Decápolis, né? Por 10 cidades pregando, né? E é muito doido. Eu fico apaixonado por Jesus cada vez mais que a gente vai falando sobre ele, porque
citando a presença de Deus, né? Sim. Os templos lá no Antigo Testamento eles iam para ter um encontro com Deus, uma presença de Deus. Aí Deus vem, tabernacula aqui, tabernaculou entre nós, carregando a presença de Deus. Ele é o próprio Deus. E aí ele diz, quando ele vai, né? Esse templo vai ser destruído em 3 dias, vai ser reconstruído. Ele falando dele mesmo. Ele carregava a presença de Deus. Ele era Deus. Ele era o próprio Deus. Né? Então tu vê essas conexões, né? E nesse ponto da história, onde a gente está falando que os irmãos se encontram agora com grandes autoridades, porque até então o evangelho entre os peixinhos pequenos, né? Só a fubazada. Só o pessoal do Guanabara. Só o pessoal do financeiro, entendeu? Então o pessoal ali tá pregando o evangelho. Mas aí uma grande autoridade, né? E aí tem gente que questiona essa conversão, enfim, mas de fato é que abriu o caminho para o evangelho. De Constantino ali. Mas aí começa a criar uma situação complicada, porque aí os cristãos que se reuniam de uma forma começam, que não tinham templo, não tinham lugar onde, só que agora um imperador vai lá e se converte, ele não vai se reunir com a fubazada. Então começa a ideia de vir os templos pomposos. Não, cara, o cara vai se reunir aqui? Não. E aí começa a criar, e aí é interessante porque daí os irmãos começam a dizer, não, mas isso aí não é o evangelho. Não, como assim pompa? Incenso? Como assim? Nunca teve, agora vai ter, né? E nesse momento da história, pastor, onde que todo mundo quer ter um apóstolo para chamar de meu, porque daí isso aí não é o evangelho. Nunca teve isso aí, essa pompa toda. Como é que o evangelho que o maior tem que servir o menor? Como é que um imperador vai servir um irmão simples? Vai começar a dar um problema na Kombi, né? E a faísca começa, né? E aí eles começam a pensar o quê? Não, então peraí. Nós precisamos... Quem andou com Jesus aqui e sabe o que ele pregou exatamente, então todo mundo quer ter um apóstolo para dizer, eu tô com o evangelho verdadeiro, o Purik. O puro, eu tô o puro. Nesse momento da história, pastor, o pastor acha que foi óbvio, né? Foi importante ter essa abertura, mas também as dificuldades que daí começaram a vir as heresias. Como o pastor consegue montar esse quebra-cabeça nesse momento histórico? Isso, então até do primeiro século, até a morte de João, que vai ser ali próximo do ano 100, você tem os apóstolos, né? O texto de Atos diz que a igreja ela estava baseada sobre os ensinos dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos não eram outros, senão falar do próprio Cristo, ok? Então, a partir daquele momento ali que eles saem de cena, ficam os filhos deles, né? Sim. A igreja agora ela precisa se estruturar. É nesse ambiente distante um do outro que começam a surgir as ideias, como a gente falou, não se tinha uma linha, né? Porque quando a gente pensa sobre a questão do cânon bíblico, né? Você vai ter lá atrás, só reportando um pouco, em torno de 300, século 3 a.C., você vai ter a Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega da Bíblia hebraica, porque um grupo de judeus estão agora na parte do Egito e eles precisam de um texto. Então você vai ter lá 300 a.C. já aquilo que a gente considera como o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, enfim, para eles. Como traduções, você só vai ter depois disso a tradução aí por volta quase do século IV. Entre meados do século III para o século IV, você vai ter então a tradução da Vulgata latina, né, que aí vai ser essa Bíblia que vai perdurar por toda a história até o século XVI ali, com a tradução então da Bíblia para o alemão e também uma Bíblia para o inglês. Nesse meio tempo da história que vai acontecendo, em que eles vão se unificando, obviamente, então, vai ser feita uma busca, porque a mãe de Constantino, como religiosa, ela vai se reportar, então, por exemplo,
igreja lá, a Igreja do Santo Sepulcro, esses lugares vão ser preservados. Porque até então, esses lugares eram lugares de cultos antes. Por exemplo, se fazia um culto num lugar onde que um dos discípulos morreu, ou um mártir, porque a própria palavra que reporta a testemunha, ela vem dessa ideia de que você está pronto para o martírio. Obviamente que eles entendiam de que o martírio era um chamado de Deus. Tá? Então, nesse primeiro momento, a igreja, como não tinha lugares para se reunir, eles se reuniam nas suas possibilidades. Quando você vai olhar lá para Roma, você vai encontrar debaixo de Roma, em vários lugares, inúmeras escavações, dos quais eles sepultaram ali, que eram as catacumbas, né? Onde sepultaram, onde tiveram também lugares de culto, que vai se reportar aí por volta do século II, com pinturas nas paredes, assim, enfim, tudo mais, que mais tarde vai ser colocado nessas estruturas como aquilo que é chamado de iconografia, né? A iconografia, as pinturas, e aí vai ter a iconografia bizantina, que se reporta mais a parte do Oriente, enfim, e toda essa parte de arquitetura, de história, de pinturas, de desenhos, vão fazer parte da igreja, porque era um ambiente de embelezamento, ou seja, o lugar que você está não é simplesmente um lugar, mas é um lugar que também se reporta. Nesse meio é que vão surgir, então, as grandes catedrais, vão começar a surgir as grandes catedrais. Dentro da história, você vai ter ali, depois do ano 500, a grande basílica, que é a de Santa Sofia. Né? E é isso lá em Istambul, enfim, que hoje, na verdade, é devido aos inúmeros conflitos, hoje é apenas um museu, né? Porque lá os turcos otomanos também tomaram, fecharam as pinturas. E a Santa Sofia, ela era dedicada a Logos, né? Ou seja, ao verbo divino, a sabedoria, a santa sabedoria, né? Aquilo que provinha de Deus. Então, quem era o santo, né? Aproveitando o gancho aqui. O santo era o próprio Cristo, do qual ele é tomado lá nessa igreja. Já em Roma, você vai ter uma construção menor, que depois vai se tornar, então, aquilo que se tem hoje lá em Roma, que é a Praça da Sé, o lugar ali onde que se tem a São Pedro, né? Basílica de São Pedro, que vai demorar mais de 100 anos de construção, né? Começa ali por volta de 1506 e que vai até 1600 e pouco, construindo, que é o grande problema também dentro da reforma, que era a questão das indulgências para a construção dessa grande basílica que está ali. Que aí né? deu o que falar também. Que deu o que falar também. Então sempre tem um problema, né? Na história sempre tem um gancho, porque se você olhar ali para uma das cartas de Paulo aos Coríntios, vai chegar um momento que vai ter alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele e tal. Eu sou de Jesus. Né? Tinha o grupo, eu sou de Jesus. Aí é que tá, porque, por exemplo, a gente olha, deixando um pouco lá atrás e agora trazendo para cá, só para fazer esse paralelo. Primeiro, tá? Poxa, uma sopinha aqui, a gente ia longe. Pastor topa voltar numa outra oportunidade para continuar esse tema aqui, né? Eu acho que o tempo até já foi, né? Nós estamos quase. Rapaz. Mas só pra gente fazer esse paralelo, por exemplo, olha só. Estávamos lá, onde eu sou de Paulo, de Apolo e tal. E aí você vem para hoje, por exemplo, a gente vê, eu sou isso, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja... Você percebe que não muda, né? Mudou a roupinha, mudou a fachada, mas ainda o pensamento de muitos permanece da mesma forma que lá atrás. Né? Na questão do dinheiro, das ofertas ali, vamos construir o templo e tal. A gente tem diversos exemplos hoje acontecendo semelhantemente. Né? Que você fala, mas será que não seria melhor servir os irmãos do que... Fazer um prédio isso agora, mega, né? nesse momento, né? Então a gente consegue fazer esse paralelo e olhar para trás e falar, poxa, mas a gente já poderia ter aprendido, né, com isso. E eu lembrei, enquanto o pastor estava falando ali, né, sobre quando o Paulo dizendo que, poxa, o tempo que vocês já conhecem já era para vocês estarem muito mais maduros, mas eu ainda tenho que ficar alimentando com um leitinho ali e tudo mais. Por vezes, hoje ainda a gente cai nos mesmos erros que a igreja penou também lá atrás, né? Porque muita gente diz assim, né, pastor? Queremos ser a igreja primitiva. Mas
a igreja primitiva também tinha os seus problemas. Sim, né? sempre teve, né? Em toda a história, onde se junta gente, vai ter os seus dramas e vai ter os seus problemas. Tem até uma expressão que é dado dentro da filosofia, que se fala dos porcos espinhos, né? Que quando, num período de frio, eles se reuniam. Quando se reuniam, seus espinhos um pegava no outro. Então eles começaram a dizer, é melhor ficar sozinho. Quando eles se separavam, eles percebiam que eles morriam de frio. Então eles precisavam se aproximar novamente e dizer o seguinte, nós temos espinhos, Sim. mas nós precisamos juntos, porque juntos gera calor. Sim. E a expressão da comunhão, né? A comunhão gera isso. Que demais. O estranhamento do diferente, daquilo que é estranho a nós, Muito em bom. Cristo, vai ter o sentido que nos une, que é a fé, que é o bem maior. Sim. Então, quando se pensava lá século III, século IV, muitos do Oriente e do Ocidente, eles falavam um para o outro, mas não falavam um com o outro. Então, a razão de muitas vezes nós falarmos demais e ouvirmos de menos. Falamos numa tentativa de querer ser ouvido, mas ouvimos de menos. Obviamente que em toda a história, e os estranhamentos hoje são muito maiores do que naquela época, porque você tem uma abertura de conhecimento, de saber, de uma série de coisas, do qual demanda você filtrar mais um tanto Sim. de outros. Do contrário, você vai se encabular, vai se enrolar, e a gente não vai compreender o que de fato é fé, o que de fato é evangelho, o que de fato significa caminhar com Jesus, o que de fato significa ser cristão, porque ser cristão é ser alguém fraco que encontrou alguém forte, né? Aquele que que Davi vai dizer, né? O Senhor me tirou de um charco de lodo. Sim. Quem tirou? Foi o Senhor. Agora, o ponto é, a tentativa muitas vezes nossa religiosa de nos limparmos com a própria lama, e ao invés de nos limparmos, nos sujamos mais, porque precisamos sair do barro para sermos lavados com água. Né? E a tentativa religiosa é essa, é estar no barro, tentando se limpar, passar a mão, e o barro não sai. Então o Cristo que vem até nós, que é a água viva, que é o pão vivo, que deu a vida, que derramou o seu sangue para nos purificar e nos trazer para a aliança, é aquele que nos lava, é aquele que nos purifica, é aquele que nos tira desse charco de lodo e nos lava, né? Então essa é uma reflexão boa para nós pensarmos de onde o Senhor tem nos tirado, né? Porque aquilo que João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso, né? Então nós estamos nessa luta, né? Nesse embate do qual Paulo vai falar ali em Romanos capítulo 8, dizendo que aquilo que ele quer fazer, ele encontra uma dificuldade, e ele precisa clamar ao Cristo, a graça de Deus para conduzir ele. E a história da igreja vai demonstrar isso, né? Essas lutas, esses embates, todos que se passam ali, e que precisam ser de tempo em tempo passados por uma peneira. Eu sei que a gente paramos aí na metade na metade da história, mas assim, vamos continuar, mas vai lá, Giovanni. Não, vamos continuar. Tem o segundo. O segundo se dá de trazer uma sopa, tá? Vai, não. Aí o pastor Nelson vai, toma uma sopinha, tudo. Aí já vai. Cara, que conversa boa, tá? Boa demais. Eu tenho pra gente finalizar, porque o tempo infelizmente não ajuda a gente. O que a igreja de hoje, pastor, deve olhar lá para trás e dizer, cara, a gente precisa resgatar isso, aquilo e aquilo outro. Sabe? O que assim, ó, tá faltando isso lá do passado? Entendi. O que a gente poderia trazer de volta? Voltar lá e assim, ó, precisamos colocar hoje em dia, nos dias atuais, né? O que a gente poderia... Eu diria que um dos dramas da igreja sempre, e aí eu me reporto a um texto lá de Juízes capítulo 2, versículo 10, diz que se levantou uma nova geração que ela não conhecia o Senhor. Deixa eu até buscar esse texto, que eu acho ele interessante, só para fazer uma citação rápida. Tá. É de Juízes. Juízes, vou pegar aqui, Juízes. Então, para você que estava nos julgando, pensando, ninguém abriu a Bíblia até agora, tá? Tu tais perdido. O irmão vai ler Juízes, tá? É para ti, rapaz. É para ti, que até agora tá falando, esse podcast ninguém deu a palavra. Tá aí agora. Então diz assim, ó, Juízes capítulo 2, versículo 10, né? Na versão King James, uma versão de 1611. Olha, diz assim... Senhor do céu, eu não sei falar o que ele falou, tá? Não.
Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Então, quando a gente olha para esse texto e vincula aquilo que Paulo fala, que nos últimos dias aconteceriam tempos difíceis, dos quais os homens abandonariam essa doutrina. Então, esse retorno às Escrituras, a leitura do texto, porque assim, ó, eu sei que o tempo... Não, estamos livres aqui. Não. Século III, por exemplo, Agostinho pregando. Né? Agostinho pregando. Ele começava 9 horas da manhã, em muitos momentos, pregando. Ele ia às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, 1, às 2, às 3. Sim. A igreja, naquele período ali, ela não tinha bancos e nem ar-condicionado. Então, as pessoas que queriam ouvir uma palavra, elas vinham para aquele momento e permaneciam ali. Tá? Os bancos só vão aparecer na igreja pós-reforma. Quando a reforma acontece, a igreja reformada ela leva essa ideia de instruir, de comunicar o evangelho, de compartilhar a palavra numa linguagem acessível. Hoje nós temos aí as inúmeras traduções que o pessoal às vezes reclama, mas são linguagens para a gente entender, porque você vai lendo um texto lá e tem palavras que ficaram por esquecimento ou por muito tempo não se fala daquilo, que se torna um palavrão bíblico. E aí a pessoa não entende, ela diz, o que é isso? Vai ler lá, olha, as concupiscências. O que é isso? Então você tem que ir para um dicionário para entender. Né? Então, essas inúmeras traduções, elas nos ajudam a isso. Obviamente que retornar aos textos originais, aí ao grego, ao hebraico, enfim, a quem se debruça sobre isso, é maravilhoso. Então a gente tem hoje um número grande de Bíblias que nos ajudam a compreender esse efeito, a fim de que a gente possa pensar o hoje nas suas mais variadas ou frentes que temos ligados a isso. Eu diria que sempre seria um retorno sempre às Escrituras. Porque quando a igreja ela se afasta, ela vai se embrulhar com as heresias. O efeito daquilo que foi falado, quando vamos nos afastando, e aí eu deixo o texto aqui de Atos capítulo 6, quando a igreja ela se expande, e aí é criado ali os diáconos, né, aquele ministério diaconal, e os discípulos vão dizer o seguinte, olha, não é certo nós abandonarmos a oração e a leitura das Escrituras. Escolham dentre vós, homens, 7 homens cheios do Espírito Santo, assim, que consigam servir a mesa. Porque conforme a igreja vai avançando, vai surgindo as demandas. Isso é percebido em cada igreja local. Chega uma hora que, olha, precisamos mudar isso, precisamos ajustar isso com as crianças, com os adolescentes, vão ter que criar um outro grupo, mas enfim, a igreja precisa se montar dentro da igreja local. Então, cada igreja local tem uma realidade, tem uma demanda, pensando assim, na cidade como Joinville, você tem demandas de bairro para bairro, de lugar para lugar. Quem é o público do qual você está alcançando, você tem demandas e que precisam ter respostas bíblicas, teológicas, centradas em Cristo, e que é necessário um debruçar sobre as Escrituras, né? A expressão lá do sola Escritura, como a busca ao retorno dessa doutrina. E isso é um exercício diário, constante, e que vai a vida toda nossa, né? Até o fim, né? Até o fim. Aliás, a gente precisa falar um dia só sobre a reforma protestante. Eu acho que vai ser maravilhoso. A gente tava chegando perto. A gente tava chegando perto, mas enfim. Meus irmãos, que tempo maravilhoso, pastor. Obrigado pelo seu tempo de estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco do que o Senhor tem dado, né? Uma porção de sabedoria para o irmão. E que você que gostou desse podcast já conseguiu pelo menos entender o princípio e a primeira parte dessa loucura chamada igreja, né? A gente, um monte de homens juntos, dependendo do Senhor, né? Falhando miseravelmente, pedindo perdão, se encontrando novamente na rota. E é isso, meus irmãos. O conselho do pastor também deixaria da mesma forma a gente sempre volte às Escrituras. Voltar às Escrituras, porque tá ali, né? Inclusive, dá um outro podcast a gente falar só sobre o cânon bíblico. Sim, né? Tem muito material. Tem muito material, né? Para que você possa compreender que por que chamam que a verdade de Deus é a palavra de Deus? Será que eu posso confiar? Não tem nada que está aqui que de fato tenha, não sei. Você vai ficar impressionado com
a grandiosidade de Deus em nos deixar a sua Sagrada Escritura. Giovanni, que podcast maravilhoso, meu irmão. Muito bom, cara. Obrigado, pastor, né, Valeu, meu querido. por esse tempo. E até, John, eu queria convidar você, que é do Bermevald, lá, conheceu lá do Bermevald. Conhecer Pedras a igreja Vivas. Pedra Viva. Quadrangular, Pedra... É Isso. Pedras Vivas ou Pedra Viva? E aqui Pedra Viva. Pedra Viva. Pedra Viva. E você que tem o interesse também de conhecer um pouquinho mais do senhor, procurar o IEQ, né? O ITQ, né? ITQ, né? Instituto de Teologia da Quadrangular. Boa. Procure e vá aprender mais de Jesus. Eu tenho Isso, certeza temos que vai ser uma inúmeras bênção. oportunidades, né? Só não vai ser pedra de tropeço pro pastor, porque se tu for Não vai pedra de tropeço, nem incomodar. vai. Tá? Não vai incomodar o pastor nessa. Que benção estar com vocês. Meus irmãos, ficamos por aqui. Compartilhem esse episódio, onde falamos um pouquinho sobre a história da igreja. Muito grande, um conteúdo muito extenso, Gigante. mas a gente conseguiu aqui, em 1 hora pelo menos, chegar até uma certa parte, e acredito que o Senhor tenha falado com você. Lembre-se, volte às Escrituras, Amém. seja um discípulo de Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!